Em Florianópolis, o transporte coletivo urbano movimenta cerca de 240 mil passageiros por dia. O consórcio Fênix tem a exclusividade da operação, com 253 linhas e 524 ônibus. A passagem é a mais cara entre as capitais brasileiras, custando R$ 7,70. A frota está envelhecida e a população sofre com atrasos constantes e o mau atendimento. A situação piora nos morros e na periferia e dificulta o acesso à cidade. Para começar, o nosso transporte público é o mais caro das capitais, né? De todo o Brasil. A Floripa paga aí 7 e pouco na passagem, eu nem sei quanto é que tá, mas tá 7 alguma coisa. No transporte público. Para ônibus que... Pode ver nas últimas notícias, a gente teve muita coisa com ônibus, teve 4 acidentes já com ônibus que não tem freio, ônibus que não tem ventilação, não tem, como é que é o nome daquilo? Ar-condicionado, os horários são horríveis, aqui no morro mesmo, esse é o nosso princípio, desde que a gente mora aqui na comunidade a gente pede por isso, por mais horários, porque tem o Transcaieira, que é a linha que passa aqui, né? Ela vem do centro para cá e para na Trindade, e da Trindade ela vai para o centro e passa por aqui. Ela tem 3 horários de manhã, um horário no final, na metade da tarde, ali umas 4h30, e 3 horários à noite. Só, não temos mais, a gente sempre pediu. Aí o que a prefeitura diz agora? Ah, mas a gente colocou o Formiguinha para vocês conseguirem subir e descer o morro, e com a justificativa que o Formiguinha é de graça. Literalmente, a gente consegue descer e subir o morro só para lá embaixo pegar outro ônibus. Mas o Topázio acha que ele engana a gente. Ele fez isso, a gente consegue se mover de um morro para o outro. Novamente, ele tentando dizer que a gente quer ônibus de graça, quer ônibus mais horários, mas então vocês fiquem dentro do local de vocês. Eu consigo sair daqui, do Caieira, e ir até o Horácio com o Formiguinha. Eu consigo sair de um morro para o outro, mas eu não consigo ter acesso à cidade com esses ônibus, sabe? Novamente, ele tenta deixar a gente num lugar só, focar a gente só nos morros, nas comunidades, sem acesso ao lazer, sem acesso à saúde, porque a gente também não consegue pegar um ônibus que vá direto ao posto de saúde, a gente tem que pegar um aqui para pegar outro lá embaixo, pegar outro não sei aonde. É horrível o sistema de transporte de Florianópolis. A mobilidade das mulheres na cidade depende do lugar da moradia, do acesso aos equipamentos públicos e da qualidade dos trajetos. No maciço do Morro da Cruz, no centro de Florianópolis, há escadarias de mais de 400 degraus em diferentes estados de conservação. Em muitas comunidades, são os próprios moradores que constroem e melhoram os acessos. As escadarias que a gente tem, foi a gente que fez, né? Então, foi a gente junto com os movimentos, com os sindicatos, que sempre ajudaram com a verba, com o dinheiro. Então, os moradores fizeram como eles sabem, né? Não tá perfeito, mas se a gente não fizesse, a prefeitura não faz. Então, foi o que a gente conseguiu no momento, assim. Tá bom, as escadarias do lado de lá tá bom, mas os acessos, em geral, tá bem ruim. Mas a gente tem aqui do lado a serrinha, que a prefeitura já pode arrumar, né? Porque ali é legalizado. E não arruma. Nós temos 7 pontos, gente. 7 dificuldades. Pode ser muito mais que isso. Mas são 7 pontos centrais, que é a questão do transporte. A dificuldade, nós temos como resolver isso também. Que, primeiro, eu acho que é importante, a questão do transporte metropolitano, ele é todo dependente, a maior parte, de Florianópolis. Os grandes empregos, a maior parte dos empregos estão na ilha, na parte continental, de pessoas que estão de Palhoça, de São José, de Biguaçu, vem para cá. E todo o fecho no gráfico concentra na ilha, norte na parte da ilha, na parte central da ilha. Então tem uma espécie de pendularidade constante. Então nós temos que, primeiro, quebrar gerando emprego na parte da Grande Florianópolis, criar linhas transversais. Você vai da parte sul, por exemplo, de Palhoça, quer ir em direção a São José, ou quer ir em Biguaçu, você tem que ir a Florianópolis para depois ir para lá. Então nós temos que criar o quê? Segundo aspecto importante, da conectividade. Tá? Terceiro, nós temos que ter a regularidade dos horários, que os horários são... A lógica é do empresário. Ele que, de acordo, tem muita gente, ele bota mais ônibus, tem menos gente, bota menos ônibus. Por isso que leva a direção à tarifa zero, o poder público ele o controle, independentemente de frequência, tem que ter horários regulares.
Então esse é um ponto central que é irregular o transporte. O terceiro ponto é o seguinte, é a falta de circulares inter e intrabairros. Então não bastam as grandes linhas que conectam os grandes eixos, mas dentro de um bairro tem que ter circulares. Para a pessoa vai no supermercado ou vai no posto de saúde, mas aí tem que pegar, não dá para ir a pé, porque a partir de 500 metros começa a cansar, 700 metros, são 7 quadras. Então tem que ter um ônibus para ir dentro do bairro, estou falando. Então tem falta o quê? Conectividade inter-bairros. O outro ponto importante são a tarifa, que é um escândalo. Florianópolis tem R$ 7,00, a tarifa mais cara do Brasil, sendo superada por, no caso da grande Florianópolis, quem vai de Palhoça a Florianópolis paga R$ 12,00, tá? Bom, então esse é o grande obstáculo que nós temos também do fator, e além disso também nós temos uma qualidade do transporte. Cada vez mais vai aquecendo. Antigamente tinha menos aquecimento, aqui o período de calor era menor, os empresários resistiam a colocar ar-condicionado no verão. Agora está se espalhando as zonas devido ao aquecimento global, então é obrigatório ter ar-condicionado. O outro aspecto importante disso é a qualidade da frota. Elas têm que ter pelo menos no máximo 10 anos para renovar a frota. Tem caminhões aí que se vendem, inclusive tem uma troca, hein, de outros municípios, que a prefeitura aqui compra de outros municípios de haver sucata. E eles pintam o ônibus, já tem mais de 10 anos, certo? Então esses ônibus tem problema sério porque quebram toda hora, né? Tem problema sério de ruído, barulho, né? Além do fato que nós sabemos que são carroças de caminhões, tem que ser adaptado para o transporte público. E por último, o sétimo fator é para pessoas com deficiência física. Esses PCDs, esse aí é uma coisa assim, lamentável. Se tem 2 cadeirantes esperando o ônibus, um fica, o outro vai, certo? Por incrível que pareça isso. Então nós temos que ter capacidade para 2, 3 cadeirantes. Outra, aquelas máquinas de elevadores falham constantemente, porque hoje, para quem não sabe, não temos mais o cobrador. Entendeu? É uma grande demanda do sindicato que tivesse o cobrador que acolhia a população, não é só cobrar. Agora o motorista tem que cobrar e tem que trabalhar com a máquina de levantar, descer para o cadeirante, né? E tem que cobrar. Tudo isso o que está levando o quê? Comprometer a qualidade do transporte. Então, esses 7 fatores nós temos que reverter. Para cada um desses, nós temos, no caso da Universidade Federal, eu faço parte do grupo técnico, né? Chama GT, Grupo de Técnico da Cidade e Mobilidade, e também do Instituto Cidade e Território. Nós temos várias propostas para colocar para a cidade. Infelizmente, o poder público ele é impermeável às propostas técnicas, ela está sob controle do setor privado, até no cálculo tarifário. Pesquisas mostram que as mulheres fazem mais caminhos a pé e usam mais o transporte público que os homens. Elas também fazem trajetos de maior complexidade, com mais paradas e se sentem mais inseguras ao se deslocar na cidade. A mobilidade é influenciada pelos arranjos domésticos, os cuidados com as crianças, idosos, pessoas adoecidas e as condições de trabalho. Acontece que as mulheres, ainda que elas trabalham um turno ou 2 turnos, né, e muitas são donas de casa, solteiras, enfim, os homens também trabalham fora, mas a maior parte fica fora, elas também se encarregam do cuidado das crianças, dos idosos. Além disso, tem que levar as crianças para a escola, para a creche, enfim, dá um problema de saúde, ela vai levar no posto de saúde, e aqui no Maciço, infelizmente, o posto de saúde, em vez de ficar aqui em cima que estava, ele desceu lá para Mauro Ramos, aumentou a dificuldade na parte do posto de saúde, as escolas também tem que ir lá para a escola e trazer das escolas, uma emergência no HU, lá vai a mãe também acolher no HU, e assim por diante. Então abastecimento, supermercado, enfim, ela que é o centro, que sofre mais, portanto, que usa muito mais o transporte do que o homem. Então é por isso que ela é o principal objetivo nosso do transporte, primeiro acolher as mulheres. A Prefeitura de Florianópolis está revisando o plano de mobilidade, o Plan MOB, que é de 2015. E o discurso é antigo, aquele de promover um sistema de mobilidade mais acessível, sustentável, segura e centrada nas pessoas. Mas o que a realidade cotidiana mostra é bem diferente, principalmente nas regiões mais afastadas do centro e nos morros, mesmo que estejam no coração da cidade. Então, o maciço montanha, o maciço Morro da Cruz, né, ele é o coração, né, da cidade de Florianópolis, na parte insular, né, o centro da cidade de Florianópolis, junto com o centro histórico que está lá embaixo, na parte original. Aqui nós estamos no entroncamento da entrada do parque
do maciço do Morro da Cruz, que é uma conquista também da população, junto com a Rua Geral Vieira da Rosa, que é uma rua geral que sobe, que chama Transcaeira, que atravessa desde a Mauro Ramos, unindo até a universidade do outro lado, ok? E aí, importante, então, quero dizer que aqui nós temos duas questões centrais do maciço do Morro da Cruz. Por um lado, o transporte público, que aqui está passando aqui na frente, o Formiguinha, que é o transporte público, e também a questão das escadarias, né? Quanto ao transporte público, ainda que está perto do centro, não está tão perto do centro. Porque aqui, como é uma situação muito íngreme, com muitas ruas e vielas, apesar do Formiguinha vir para cá, ele não consegue fazer conexão geral com toda a cidade. Primeiro, são ônibus que tem que ter 4 trações nas rodas, nas 4 rodas, tem que ser menor, para entrar nas vielas e tudo. Então esse lado já foi um avanço, Formiguinha, mas ainda está muito longe ainda de poder satisfazer, porque tem que ser mais regular, né? Muito mais frequente, né? Junto com a solução que nós temos que dar também, só por outro lado as escadarias, né? Aqui tem muitas escadarias aqui, a maioria foram feitas pela população, com ausência do poder público. E aí é importante as escadarias que são. Elas são fundamentais para ter capilaridade desse maciço do Morro da Cruz com a cidade lá embaixo, né? Então as populações sofrem, porque elas dependem de mudança, de construir essas casas, material, do supermercado, tem os idosos importantes, está tudo isso, as gestantes, enfim, são muitas dificuldades e as barreiras, apesar de estar no coração da cidade, parece estar longe do coração. É uma contradição isso. Então nós temos que resolver isso, por isso dá assim a solução do funicular, que é uma saída junto com as escadarias, que daria com esses elevadores inclinados, que resolveria essas 6 dificuldades que eu apontei, né? Mas é importante isso que o transporte aqui no entorno, apesar de estar no centro da cidade, eles têm muitos problemas de transporte, de conectividade com a parte lá embaixo. Os terminais de integração dificultam a rotina dos passageiros, os ônibus atrasam e cada vez mais linhas e horários são suspensos em nome da dita eficiência. As mulheres que se deslocam na cidade a trabalho também enfrentam a insegurança diária. Aí começa a parte mais difícil, né? Ser mulher já é um pouco, é gratificante, mas a dificuldade que a gente tem, porque no trânsito, é muito machismo. Homem não respeita a mulher. Cara, eu passo, tem uma mulher na faixa, eu vou parar. Só que se eu paro de trás da buzina, e minha rotina do dia a dia é um pouco puxada, não vou dizer que não seja. Eu trabalho numa farmácia com uma entrega, eu entro às 10, tenho 2 horas de intervalo e saio às 8, mas eu tenho uma correria nesse 2 horas de intervalo, meu filho estuda no instituto. Eu chego com ele 7h30, deixo ele no instituto, continuo, vou para 9h09, até umas 9h40, eu faço aplicativo, então é o trânsito ali direto. Aí 9h30 eu paro, vou pro trabalho, coloco o baú e faço entrega. Aí vem a paciência, né? Porque o ser humano não tem paciência no trânsito. É um buzinando, é um querendo cortar a frente. E nós, mulher, ali pilotando a moto, bem puxado. Tu ter paciência, ter o machismo, ter pessoas que não respeitam. Então, é uma luta diária. Sempre tô ali na luta. Chove, sol, chuva, tô ali, né? Então não tem isso. E aí, meio-dia eu paro, tiro o baú ligeiro ainda na corrida, largo o baú no serviço, já pego a moto, já venho buscar meu filho. Aí já pego meu filho, já deixo no projeto, aí tu enfrenta o trânsito subindo da maciço do Morro da Cruz. Porque todo mundo quer subir por ali. Aí o pessoal, já começa um xingando o outro, um falando as coisas. É paciência e luta, né? Saber que você tem que ter paciência porque você tá pilotando uma moto, tu tá conduzindo... E aí tem uma pessoa que está contigo, às vezes tu está conduzindo, tu tem um medicamento que precisa ser entregue, sabe? Então, tu vai estar ali pilotando a moto, mas tu sabe que tem pedestre querendo passar e o pessoal não para, não respeita. E a luta diária de todos os dias, né? Então, como que eu posso explicar para vocês? Tu pode estar no teu pior dia, mas o teu pior dia tu tem que fazer ficar o melhor dia para tu poder passar o dia inteiro na rua, em cima da moto, pilotando e, não ter uma discussão, um envolvimento em briga no trânsito com o pessoal, né? Então, quando por ser o pior dia, tu faz se tornar o melhor dia da vida.
Para pessoas com deficiência, os desafios para se mover em Florianópolis são ainda maiores. O transporte público é ineficaz e as ruas e calçadas têm vários problemas e impedem a acessibilidade. Olha, nossa questão enquanto mulheres com deficiência é mais complicada ainda. Porque, por exemplo, eu aqui na minha cadeira de rodas, eu e todas as mulheres nessa cidade, quando a rodinha da nossa cadeira fica presa num buraco, nós dependemos de pessoas para nos tirarem dali. Como é pesado carregar a cadeira com o corpo da pessoa, normalmente são 2, 3, 4 homens para tirar a nossa cadeira que ficou ali no buraco. Então, além de ser difícil, nós somos tocadas por homens que nós nunca vimos, não conhecemos, e eles têm que segurar o nosso corpo para nos proteger e nos tirar dali. E no meu caso, por exemplo, eu não tenho flexibilidade nem domínio do lado esquerdo. Se segurar só a cadeira, o meu corpo cai. Então, precisa segurar no meu corpo. Muitas vezes isso machuca. Eu chego em casa com marca roxa. Eu e todas as mulheres que vivem a mesma situação. É muita violência. Não bastasse a violência arquitetônica da cidade, tem essa violência atitudinal e que não é só solidariedade, é a falta de cumprimento das leis que nos levam a isso. O transporte coletivo é muito grave o que acontece, porque apesar do consórcio Fênix, por exemplo, dizer que está tudo bem, que tudo recebe manutenção a cada 15 dias, na realidade é o contrário. A maioria dos elevadores tem problema e muitas vezes, quando o elevador consegue nos levar até o lugar certo dentro do ônibus, na volta a gente fica trancada ali em cima. O elevador para e a nossa cadeira fica ali. E para ele abaixar, ele dá tranco. A gente corre o risco de cair e acontecer uma coisa mais grave conosco. Além de que só um cadeirante de cada vez. Se já tem alguém ali, a gente tem que esperar o próximo ônibus. Muitas vezes esperamos mais de 1 hora para conseguir, porque passa um ônibus, elevador estragado, passa o outro, já tem um cadeirante, tem que esperar o próximo ainda. É muito complicado. Olha, muitas vezes acontece também, como já aconteceu comigo várias vezes, o elevador não funciona. Os passageiros têm horário, eles têm que bater ponto, são trabalhadores, pessoas que têm compromisso, consulta médica, compromissos da vida deles. E atrasa a cidade toda, atrasa aquele ônibus, aqueles passageiros. E nem sempre eles compreendem que a culpa não é nossa. E algumas vezes os próprios motoristas instigam os passageiros que estão lá, como se a culpa, a responsabilidade fosse nossa. Eu já ouvi de um passageiro que ficou irritado, falou: a senhora está na hora da morte? Por que não fica em casa esperando a sua hora chegar? Tem que sair para incomodar nós? Então, a agressão passa porque nós somos agredidos e muitas pessoas não compreendem, acham que a culpa é nossa. Nós temos o abaixo-assinado tanto virtual quanto físico. Nós pretendemos ter milhares de assinaturas e depois nós vamos protocolar essas assinaturas desse abaixo-assinado nos órgãos competentes, prefeitura e órgãos competentes, para reivindicar que cumpram-se as leis e que os nossos direitos à acessibilidade sejam assegurados. Em Florianópolis, as calçadas em geral são de má qualidade.
tem desnível e obstáculos como buracos e postes. A Prefeitura de Florianópolis tem até a calçada certa. Aquela calçada certa é só no plano deles, no projeto deles, porque eu mesma já elaborei um documento onde eu provo que não tem nada de certo ali. Nós precisamos de que seja tudo revisto, desde o plano urbanístico, arquitetônico, até o trabalho atitudinal também com a população. Por isso, nós já temos tramitando na Câmara Municipal de Florianópolis, a vereadora Ingrid protocolou um projeto de lei Maria de Lourdes, onde vai assegurar o cumprimento das leis que já existem, porque nós precisamos garantir dignidade. Na Grande Florianópolis, região planejada para os carros, se deslocar de um lugar para outro é ainda mais desafiante e desanimador, porque o lugar de moradia tem relação direta com a possibilidade de trajetos cotidianos. É bem difícil, porque os horários são muito longos, entendeu? De um tempo para o outro, entende? E uma mãe tem que pegar o ônibus aqui 5h30 da manhã, que é o primeiro ônibus que passa, para chegar no centro 7 horas, entendeu? Porque tem ônibus que vai direto para o centro de Floripa, mas muitos não vão, aí tem que ir até no Centro da Palhoça. No Centro da Palhoça pega o outro ônibus para ir para o centro de Florianópolis, entendeu? Aí tem a questão das crianças. Tu paga um valor absurdo para tu pegar um ônibus e o teu filho tu vai deixar onde? Se a creche começa a funcionar às 7 da manhã. E esse tempo fica com quem? Aí é onde muitas vezes tinha até de trabalhar, entendeu? Por não ter aquela rede de apoio. Eu quero trabalhar, mas e meu filho? Aí é aquela coisa, ou tem um maior que cuida do menor, ou infelizmente... É muito pouco ônibus. Eu saio de Uber. Quando eu venho pra cá é Uber, eu vou pra casa de Uber. É um trocadinho, 5, 6 reais, 7, né? Mas aquele trocadinho faz falta. Pra comprar o leite para as crianças aqui quando eu tô de tarde. Mas o ônibus é demorado, agora diminuiu. A volta que eles fazem, quando faz uma volta é bem mais comprida, porque eles pegam a IFES, que vão pro centro, depois, sabe? São 2 tipos de ônibus, que vai a Florianópolis e que vai para Palhoça. Mas é demorado. E é caro? Tá uns 8 reais. Hoje tá melhor, porque com a chegada da UFSC, mais a Pedra Branca, arrumaram as ruas, porque antes era barro até aqui. Sem luz, sem nada. Agora tá melhorando, mas nessa parte porque a UFSC tá aqui dentro. Vou ser bem sincera, aqui dentro do bairro eu não sei andar de ônibus. Eu ando de Uber. É de moto Uber ou de Uber. Não sei andar de ônibus aqui. Não sei nem onde pega o ônibus aqui certinho. Eu sei que tem uma parada lá na frente e outra aqui na frente do Brasil. Não sei andar de ônibus aqui dentro. É porque, na verdade, eu sou uma pessoa que eu não saio muito daqui de dentro. 5 anos que eu tô aqui, muito pouco eu sou de sair. Só se for para alguma emergência, alguma coisa que realmente eu tenho que sair de dentro da ocupação. Eu não saio. Quando tu vai a Florianópolis, tu vai para onde? O que precisa lá na ilha? Florianópolis, faz anos que eu não vou. Vamos botar que eu tô aqui há 5 anos na ocupação, faz uns 6, 7 anos que eu não vou para Florianópolis. Não, nunca mais fui para as praias em Florianópolis. Eu fui, acho que ano passado, lá no Mercadão Público para comprar as coisas para fazer Sexta-feira Santa. Eu fui de carona, mas só até ali também. Palhoça eu vou no centrinho de Palhoça, que também uma vez no mês eu volto. Ou se tem alguma coisa para me resolver, mas não sou muito de sair. Apesar que agora segunda-feira eu vou com a criançada para outro passeio. Que ano passado e retrasado eu ganhei pizzaria com eles. E agora segunda-feira a gente tem um passeio lá em Florianópolis. Eu faço trufa. Trufa? Eu trabalho com trufa em casa, eu reciclo em casa. Nosso próprio material que vai tirando para ir pro lixo, ali já faço ali, dali eu tiro o meu dinheiro. A gente pega, quando é para ir longe, pega ônibus ou lá na frente do Brasil Atacadista ou lá no Eldorado. Isso significa andar muito? Andar bastante.
Tem que andar bastante para poder... Quantas quadras? Nossa, acho que umas 15 quadras. Ai, acho que mais. Ai, não sei. É muito longe, é lá uns 3, 4 quilômetros por aí. Não dá, né? Que daí também tá bem caro, né? Daí a maioria ou faz a sua reciclagem dentro de casa ou trabalha de doméstico para alguém que está precisando, vou capinar um terreno ou fazer alguma coisa por aqui mesmo. Eu moro na Armação, então eu sempre pego esse trajeto. O meu trajeto é do sul da ilha, né? Até o Tirrio, do Tirrio para o centro. A primeira crítica que eu vou fazer, e acho que fez a Ângela Min perder a eleição, foi esse sistema desintegrado que a Ângela Min criou. Que ela prometia para nós um sistema integrado e na verdade ele não integra nada. Que muitas vezes você chega no terminal, você tem que esperar ali 20, 30, sem contar o final de semana que é horrível. Sair de casa no final de semana, o trabalhador, né, a trabalhadora que quer ter algum lazer, ele não tem o direito, porque o transporte é horrível no final de semana. Você espera muito tempo na conexão. Então, se você vai fazer, né, se você vai para a Lagoa da Conceição, por exemplo, lá do sul da ilha, você vai levar praticamente 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quem que vai perder 4 horas no final de semana para fazer algum lazer, para visitar alguém, a família? Não vai. O que aconteceu nessa última gestão em relação à integração, né, que a gente tinha horários mais próximos, por exemplo, no sul da ilha e nas outras linhas. Então, por exemplo, o sul, a gente, especialmente à noite, a gente esperava mais ou menos 20 minutos, né? Os horários eram assim, 10h20, 10h40, agora não. Você espera, perder um ônibus, você espera 40 minutos e já é noite, tarde da noite. Sabe? É horrível. O horário que você está mais cansado, que você quer ir para casa, o trabalhador, ele tá à noite, ele quer ir para casa dormir, o outro dia de novo, ele vai ter que esperar 40, se ele perde o ônibus é 40 minutos. Isso não pode acontecer, por quê? É só a lógica do capital. O ônibus só tem quando vai cheio, aí quando vai vazio, as pessoas que trabalham em horários diferenciados não têm direito a ter ônibus, as pessoas que gostam de sair à noite também não têm mais lazer. Eles tiraram horários também mais tarde, tipo tinha horário até meia-noite, até 1 da manhã, quase 1h, meia-noite 50, eles tiraram esse ônibus. Pela questão do dinheiro, né, da gente não poder mais pagar em dinheiro. Por quê? Porque o argumento dele, que o TJ deu ganho de causa para ele, é que pouca gente paga em dinheiro. Mas essa pouca gente é cidadão, é brasileiro, é de Florianópolis, tem direito a usar o transporte. É um estresse desnecessário por uma questão que ele podia ter resolvido. Os cobradores foram retirados e os motoristas não querem ficar cobrando. Mas já que é pouca gente, não custa cobrar de pouca gente que entra com dinheiro. Outra coisa que exclui muito é o preço da passagem. É muito proibitivo, R$ 7,70, a passagem mais cara do Brasil. Isso consome mais ou menos quase 20% do salário mínimo de uma pessoa se ela for pagar. É um preço bem proibitivo, é uma coisa que, pela qualidade do transporte, não se justifica. Não foi feita melhoria no transporte para se cobrar esse preço no transporte. É isso, né? Como você falou, a questão de você ter menos horários te expõe mais também, né? Porque assim, é complicado também para as mulheres saírem para pegar Uber sozinha às vezes, se ela vai pegar, sabe? E fica realmente no terminal. A maioria acaba desistindo de pegar ônibus porque demora tanto que as pessoas não vão, e se você é obrigado a pegar, você fica meio solitário mesmo. Sim, os pontos são escuros, às vezes a gente solta em lugares, a cidade toda é assim, né? Nenhum ponto de ônibus é iluminado, nossos pontos de ônibus assim, parado mesmo no meio da parada da rua. Outra coisa bem horrível que acontece aqui é que os ônibus não são preparados para atender, por exemplo, as pessoas idosas e as mulheres idosas. A minha mãe, por exemplo, é idosa, o nosso ponto, você tem que, acho que 60 centímetros você tem que levantar para entrar no ônibus, ele é muito alto. Aqui a gente não tem calçada decente que conecte com o transporte, né, com esse acesso ao transporte. Não tem uma acessibilidade adequada entre o transporte e as calçadas. Agora eles estão falando de cidade de 15 minutos, né, que você vai poder fazer tudo a pé. Meus queridos, com o sistema de mobilidade que nós temos, né, com o sistema de transporte que nós temos, você acha que a pessoa não vai ter carro para ir até a Lagoa, para ir até ali? Se você tivesse o sistema integrado, o sistema de ônibus funcionando, as pessoas não precisariam pegar carro para nada.
Você acha que a pessoa vai ficar só no circuitinho aqui do centro, com um prédio de 35 pavimentos, vai ficar só aqui? Não! Então, assim, eles inventam umas mentiras, sabe, baseado, porque Paris é a cidade de 15 minutos, Barcelona... Já foi ver o sistema de transporte deles?